Bom, pessoal, obrigada aí pela presença de vocês. É, Hoje a gente está recebendo aí mais um meetup, né? A gente já explicou para o pessoal que a gente dividiu aí as categorias, né? Meetup para assuntos mais abrangentes, onde toda empresa se beneficia desse compartilhamento de conteúdo, e os Tech Talks, que são mais focados mesmo para o pessoal de TI, a galera mais tech. Então, hoje a gente está recebendo a Pri, que vai falar sobre inteligência emocional, uma skill aí super, super importante, não só no nosso trabalho, né, mas na nossa vida também, como um todo. Pri, fica à vontade, obrigada desde já pela sua apresentação, pela sua disponibilidade, a hora que você quiser. Eu que agradeço. Meninos, boa tarde. Queria propor para vocês, né, que a gente tivesse aí durante essa próxima hora um bate-papo, né? Assim, a gente está aqui mesmo para trocar ideias, para somar conhecimentos. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem contribuir com alguma coisa ao longo do papo, é só, né, levantar a mãozinha, abre o microfone e vamos conversar. A ideia aqui é uma roda, né, de conversa para a gente trocar algumas ideias aí. Então, o nosso tema de hoje é inteligência emocional, né? A gente vê o tempo todo aí que ser brasileiro não é fácil, né, gente? Eu vou A ver gente vive no um país mais programa. ansioso do mundo. Ó, A gente sabe que os desafios, né, sociais, econômicos no nosso país são grandes. Então, como a Bru disse, a inteligência emocional é um dos é pilares bem que a gente tem que tranquilinho. trabalhar para a gente ter Se você sucesso na colocar nossa já vida o Best profissional, na nossa Studio, vida pessoal, e enfim, o tá? Best, Então, o que eu trouxe pra gente é, aí? A gente sempre isso, ouve falar, né, que o ser humano é aí. dividido em duas partes, corpo e mente. Mas aí eu trago vocês para uma primeira reflexão. Será que a gente é dividido Uhum. mesmo entre corpo e mente? Alguém queria falar alguma coisa sobre isso? Aí depois a gente já Concorda, fala. discorda? O que vocês acham sobre isso aí? O ser humano é realmente dois pedaços, um colado no outro? Ou ele é um pedaço só? Eu acho que não, Pri. Eu acho que corpo e mente são conectados. Eles podem pensar em dados momentos separadamente, mas um precisa estar em sintonia com o outro. Exatamente. Você já teve, tá, uma dor de barriga? Inclusive, estou com dor agora. Mentira. Já tive. Aí o que a gente fala? Ah, não, tô desanimada. Ué, mas não é a barriga que tá doendo? O que tem a ver o seu É isso desânimo? aí. Né? Ou então, ah, não, tô desanimado, quero ficar deitado no sofá. Uai, o corpo podia estar pulando, deixa só a mente descansar. Mas Exato, o não é. desânimo é da mente, né? O desânimo da mente influencia no corpo, a dor do corpo influencia no nosso estado de espírito, na nossa mente, né? Então, assim, esqueçam, nós somos um ser integral. Então, a gente tem que cuidar do corpo da gente e da mente da gente. E durante muito tempo, a gente só se preocupou em cuidar do corpo, né? De ter uma alimentação saudável, de se exercitar, de cuidar somente dos transtornos, problemas e doenças do corpo, e muitas vezes a gente tem problema em aceitar que a mente da gente também precisa de cuidados, né? Pode passar, Nath. Então, primeiro, para a gente ter nessa noção, e aí a gente parte, né, para alguns tipos de inteligência. Eu trouxe os três grandes grupos para a gente bater um papo aí nessa tarde, né? Tem autores da psicologia, da psiquiatria e do comportamento humano em geral que dizem que nós temos 9 tipos de inteligência. Mas eu trouxe para a gente as três principais, De né? 19 a Que são 23 a de setembro. intelectual, que Ele é está aquela perguntando inteligência qual cognitiva, dia e das coisas horário que a fica gente melhor para a aprende, das gente ter coisas que a uma gente agenda. estuda, das coisas que passam para a gente como conhecimento. A gente tem a inteligência emocional, que é exatamente, estou sentindo, e aí? O que eu vou fazer? Né? Que é muitas vezes nessa que a gente se perde. A gente já viu tantas pessoas, né? Ah, estudei tanto na hora da prova, me deu um branco. Gente, de onde que pintou esse branco aí? Se você sabia como que você foi sabotado por um branco que Beleza. pintou, né? O que é esse branco? Isso a gente vai conversar hoje aqui 10 e à meia. tarde. E um terceiro pilar, né, no qual, inclusive, eu tenho me dedicado a estudar, que é a inteligência cultural. Vocês acham que, dependendo da sociedade em que você vive,
alguns tipos de comportamentos cognitivos e emocionais, eles podem ser cobrados, exigidos ou aceitos de forma diferente. Então, às vezes, eu sou uma mega profissional aqui, né, na minha região, no meu país, e eu vou para um outro lugar e não me dou bem. Então, inteligência cultural também. Nossa, Pri, meu Deus do céu, achei que só tinha a cognitiva e emocional. Agora você está falando tem cultural e tem autores que defendem que as inteligências são 7, 9, né? Então, assim, mas não é para a gente sentar e chorar, não. É para a gente ver como que a gente pode melhorar, né, as nossas inteligências aí no dia a dia. Pode passar, Nath. E aí eu trouxe, né, a inteligência emocional. Ela vem sendo citada, não exatamente por esse nome, mas desde 1920 por, né, antes quem estudava comportamento eram muitos médicos. Olha que bacana, né? A gente abriu aqui nosso bate-papo falando que corpo e mente são as mesmas coisas, né? Então, por exemplo, Freud, né, que é um dos maiores referências aí de comportamento humano, não era psicólogo, era médico. Então, assim, desde os anos de 1920, autores vêm falando sobre o comportamento humano, né? Mas em 1990, esses dois autores, né, que estão aí no slide, eles trouxeram para a gente os primeiros conceitos de inteligência emocional, chamando esse tipo de inteligência, esse tipo de comportamento de emocional. E eles falam que inteligência emocional é a capacidade de perceber e exprimir a emoção, assimilá-la ao pensamento, compreender e raciocinar com ela e saber regulá-la em si e no próprio e no outro, né? Em si próprio e no outro. Aí a gente sente e chora, né? Ai, Pri, já é tão difícil a gente controlar a nossa própria emoção. Eu sou responsável ainda pela emoção do outro. A gente vai ver onde que esse outro entra na história, tá? Pode passar, Nath. E aí, o que eu trouxe pra gente? Eu sempre, quando eu vou falar de comportamento, eu falo disso daí, né? Ao longo do nosso dia e da nossa vida, nós somos vários personagens. A psicologia, ela traz pra gente que ao longo da vida, ao longo do dia, nós usamos máscaras, nós somos várias personas, né? Quem é os meninos do marketing sabe, as personas, a galera aí do comportamento humano, as personas também. Não é para vocês pegarem o celular, entendeu? E mandar para os colegas, ou a psicóloga falou que a gente pode usar máscara, podemos ser tudo falciane, não é isso não, né? Embora a gente use as máscaras, quem está por trás da máscara é a mesma pessoa. Exemplo, estou aqui, né, fazendo meetup. Vamos supor que meu filho está ali fazendo uma bagunça danada. O que eu faço? Gente, com licença, vocês me deem um minutinho? Entendi. Vou colocar meu microfone no mudo, minha câmera no mudo. Menino, para com isso, menino. Nossa, o tom de voz mudou, as palavras mudaram, o rosto mudou. Aí eu dou aquela bronca, volto. Priscila, psicóloga de novo, né? A mãe neurótica, foi 2 minutinhos, e a Priscila, psicóloga, voltou. E daqui a pouco, né? Quem tem várias facetas aí, trata o marido de um jeito, aí daí a pouco a mãe chega em casa e já muda o comportamento, né? Tá na rua e tal. Então, são esses personagens. Nossa, Pri, cada um deles tem a sua emoção, cada um deles tem a sua emoção. Que o que cabe num relacionamento, muitas vezes não cabe no outro, por conta dos personagens, né? Das personas que a gente usa aí ao longo do dia. E aí, dito toda essa introdução, né? Vamos entrar no tema da inteligência emocional. A gente já sabe que a gente é corpo e mente ao mesmo tempo. A gente já sabe que os diferentes tipos de controle e reação e relacionamento são diferentes, né? Porque a forma como eu falo com um filho é diferente com o que eu falo com uma pessoa da minha equipe, que é diferente do que eu falo com o meu chefe, com meu pai, com meu marido, né? São várias pessoas. Mas a essência da inteligência emocional, vocês vão ver que ela é a mesma, aplicado àquele que você está se dirigindo e ao ambiente que você está. Então, como equilibrar de forma saudável as minhas emoções e o meu comportamento, tá?
A premissa maior, meninos, da inteligência emocional é a gente parar de reagir e começar a responder, certo? A reação, ela acontece num piscar de dedos, né? Então, aquela pessoa que fala assim, bateu, levou, eu sou mó sincerão, não sei o quê, né? A gente pensa assim, nossa, que pessoa bem resolvida. Mas será? Será que essa pessoa tem o equilíbrio e a inteligência das emoções dela? Eu acredito que não, né? Porque a reação, ela não é própria do ser humano que se apropria das suas emoções e responde a elas. Então, o processo de resposta a uma ação, a um comportamento, ele tem que ser algo processado. E como que a gente processa? A gente percebe as nossas emoções, né? Emoção é aquilo que vem, é aquilo que você presencia, ou que fazem, ou que você percebe, e você tem uma emoção. A emoção, ela é de curta duração, né? O sentimento, que é uma emoção prolongada. A gente vai falar um pouquinho mais disso para frente. Mas a emoção é aquilo que acontece ali. Então, você tem que perceber, né? Nesse determinado processo, nesse determinado momento, eu tenho essa emoção. Como que eu reajo a isso? Qual que é a melhor maneira de eu responder para que eu tenha ganhos, para que a situação se resolva e para que o outro ganhe também, né? Então, além de perceber, eu tenho que perceber quando eu estou ficando estressada, quando eu estou ficando com raiva, quando eu estou ficando feliz, quando eu estou ficando empolgada, né? E perceber que tipo de reação ali naquele momento que é melhor para mim. Entender as suas emoções, né? Porque às vezes tem coisa que para uma pessoa é tão simples e para mim mexe tanto. Por que tem coisas que para mim tanto faz e com outra pessoa é tão significativo? Depende muito da nossa história, da nossa personalidade, né? Eu convido vocês a estudarem os tipos psicológicos, vocês vão ver que são 4 grandes grupos, né? Então, dependendo ali de como que é a sua base, né, de personalizar, a colérica, isso aí, tá? É colérica, fleumática, né? É a gente se entender, é a gente olhar e falar assim, opa, isso faz sentido para mim. E aí, depois que você já percebeu, opa, tô percebendo que isso tá me deixando com raiva. Eu vou entender, né, o que é aquela raiva, de onde que ela vem, por que aquilo provoca isso em mim. Eu vou raciocinar, né? Deixa eu pensar aqui. Como que é melhor eu reagir nessa situação? E aí vem o pulo do gato. É você gerenciar as suas emoções. Opa, aqui agora é o melhor lugar para eu dar uma resposta? Eu preciso dar uma resposta agora. Como que eu e os meus pares vamos ganhar com o gerenciamento dessa minha emoção? Às vezes você precisa falar na hora, às vezes não. Às vezes você já pode sentir que você vai ter aquela emoção fortíssima e se antever aquilo e se afastar da situação. Isso é você gerenciar as suas emoções. Pode passar, Nath. E aí, a gente, né, o tempo todo eu fui falando aqui de você ganhar, a sua relação ganhar, o sucesso da sua, né, interação. Então, a empatia, ela entra nesse processo também. Lá, né, alguns minutinhos atrás, quando eu falei das máscaras, quem é essa pessoa? O que eu posso responder para ela, né, ou nessa situação que vai me trazer algum retorno positivo, né? A gente sempre quer retornos positivos, retornos de crescimento. Então, o papel da empatia, empatia é você se colocar no lugar do outro, num lugar que não é só seu, né? Você vê o lado da outra pessoa, o lado da outra instituição, né? Nós estamos falando aqui de empresa. Opa, mas o que a Domus IT quer de mim? Por que isso que eu faço aqui dá certo e ali não dá? Né? A gente fala aí desse fit mesmo, do jeito da empresa. A gente tem estudos, meninos, que falam que as pessoas são demitidas por comportamento.
Muitas vezes não é o conhecimento, não é porque ela não sabe fazer, muitas vezes é porque ela não sabe se comportar. Ela não sabe entregar o que precisa e ela não sabe receber o que precisa. Seja dos seus pares, seja dos sua equipe, né, seus subordinados, seja dos seus superiores. Então, a maioria dos desligamentos nas empresas, eles acontecem por comportamento. Olha que curioso, né? Não é porque você não sabe fazer, é porque você não sabe como se relacionar, você não sabe como se expressar, né? E isso é muito cultural. A gente vai ver aí ao longo, né, do papo, que muitas vezes mandam a gente fazer o quê com as nossas emoções? Engole, né? Só que o engolir emoção adoece. A gente vai ver um pouquinho mais para frente isso daí. Então, pode deixar lá, Nath, só mais um minutinho. Então, o que é o papel da empatia nesse processo? É saber reconhecer os sinais do outro, o contexto, os limites, né? Que nos garantem as melhores tomadas de decisão. Então, muitas vezes, a gente vai ter que recuar. Você está ali discutindo e você está percebendo no outro que ele te deu abertura para vocês continuarem. Então, você demonstra mais as suas emoções. Poxa, né? No papo ali com tal pessoa, eu consigo mostrar mais um sentimento de insatisfação, de revolta. Com outro, não. Então, olha como que é importante a gente reconhecer também esses limites, até onde eu posso ir com determinada pessoa. E aí a gente se pergunta, né? Ai, Pri, no mundo ideal a gente ia poder pensar, mas as coisas não são assim. A gente não pode, aconteceu uma coisa, fiquei com raiva, pronto, peraí, deixa eu consultar aqui no meu caderninho o que eu faço nessa situação, deixa eu ligar, né, para um amigo, para um mentor, para ver o que ele fala que é bom eu fazer nessa situação. A gente não tem tempo para isso. Então, por isso que a gente chama de inteligência, porque é um processo, né, no qual você vai identificando os seus próprios sinais, né, que tipo de emoção que eu estou sentindo agora, o que eu faço com essa emoção, qual é a máscara que a Priscila está agora, é a máscara psicóloga, é a máscara coordenadora de pessoas, é a máscara Priscila mãe, a máscara Priscila filha, Priscila amiga, né? Qual é esse contexto que eu tô aqui agora e qual é o limite onde até eu posso chegar? Pode passar, Nath. E aí, a gente escuta ao longo da vida um monte de coisa que ao invés de nos ajudar, só nos causa ansiedade, né? E nos coloca num lugar que às vezes a gente não pode estar. Então, assim, eu trouxe para vocês o que não é inteligência emocional. Não sentir emoções. Vocês sabem quem são as pessoas dentro, né, dessa diversidade humana que não sente emoções? Quem gostaria de falar? Quem é que não sente emoções? Muito provavelmente os sociopatas e psicopatas, essas pessoas que têm uma condição aí Exato. nesse sentido, né, Pri? É isso aí, né? Pessoas com transtornos psicológicos ou psiquiátricos não sentem emoções. É aquele cara que mata e conta rindo, né? É aquele que faz alguma coisa, né, contra outro ou contra pessoas e não sente. Então, quando te falam, né, você entrou aqui no seu horário de trabalho, na empresa, tem que esquecer seus problemas. Gente, quem consegue? Quem consegue? Você está passando, né, por uma doença na família, uma perda, né, uma separação, alguma coisa assim. É lógico que você, enquanto profissional, vai ter um pinguinho daquilo ali refletindo em você. Agora, o que você tem que fazer? Pegar essa sensação, né? Poxa, eu preciso exercer essa máscara aqui de profissional. Então, qual é a resposta que eu vou dar para isso? Não é fingir que não existe, né? O Dr. Drauzio Varela, ele tem uma fala, né, muito repetida na internet e em alguns vídeos também, né, que ele fala, que se você não quer ficar doente, fala. E muitas vezes no ambiente de trabalho não era possível falar, né? Eu tenho muita felicidade em trabalhar na área de pessoas e muitas vezes poder ouvir alguém,
Quantas vezes, né? Assim, no trabalho remoto ou no presencial, mais ainda, de você ver que a pessoa não tá legal, você bate um papo com ela e no final ela fala assim, ai, obrigada por me ouvir, já tô me sentindo melhor. Você fez um total de 0 coisas por ela. Você só ouviu, né? Então, assim, se permitam sentir as coisas, mas sejam inteligentes de dar as respostas certas nos lugares certos, tá? Mas não sentir emoção é coisa de gente com transtorno, né? Psicológico ou psiquiátrico, tá? Então, não se culpem por estar sentindo raiva ou um entusiasmo muito grande, né? Saibam equilibrar isso daí de acordo com a hora que você está vivendo. Se precisar chorar, gente, chora. Se precisar pular de alegria, pula, sabe? Mas assim, dentro daquele contexto que for saudável para você, o que for fortalecer você naquele personagem que você está naquela hora. Que já, né, puxa aí para o segundo quadradinho do que não é inteligência emocional, não se permitir viver as emoções, certo? Então, assim, a gente tem que se permitir, sim. A gente tem que conhecer os nossos gatilhos, né? Quais são os momentos em que eu vou ter uma crise de ansiedade, em que eu vou ter, né, alguma coisa relacionada ali à raiva. Então, eu tenho que me conhecer. E eu só me conheço a partir do momento em que eu me permito viver essas emoções, certo? E guardar todas as emoções e sentimentos, né, meninos? Então, assim, a gente ouve direto pessoas falando isso. Se você chorar, ou se você pedir um tempo, é sinal de quê? Falam pra gente. De fraqueza. Mas nada mais humano, né, meninos, do que viver as nossas emoções. A beleza do ser humano é exatamente essa. É a diversidade de emoções que a gente tem e a possibilidade de diferentes respostas. Que os outros animais, eles só reagem. A gente responde, né? A gente processa o que está sentindo e escolhe o melhor caminho para a gente seguir ele naquele momento. Então, isso é muito legal. Pode passar, Nath. Então, né, fechando aí esse primeiro momento nosso de discussão, inteligência emocional é processo, é construção. No começo é muito difícil, né? Igual eu falei para vocês, a gente muitas vezes tem frações de minutos, segundos, para decidir como responder. Mas à medida em que você vai se conhecendo, às vezes, né, quando você pensa assim, nossa, Pri, mas eu tenho um acesso de raiva que eu perco meu controle total. Se você deixar chegar no limite, você vai perder esse controle total mesmo, né? Mas se você começar a identificar, opa, tá vindo esse sentimento, eu preciso me afastar, eu preciso abrandar isso, você já consegue ter respostas melhores. Então, gente, inteligência emocional é todo dia, né? Eu não acredito que a gente vai viver e chegar um momento na vida em que a gente fala assim, eu já tenho todas as inteligências emocionais muito bem desenvolvidas. Até porque o mundo muda, né? As pessoas mudam. Você está numa empresa hoje, amanhã você está em outra. Você está num momento de um contexto social, depois está em outro, né? Quem diria que a gente ia viver esses 2 últimos anos da forma que a gente viveu? E muitas pessoas não souberam lidar com isso. E muitas pessoas que sabem lidar com as emoções não conseguiram, porque eram situações tão adversas. Então, olha como que o processo da inteligência emocional, ele é uma construção, certo? É igual a nossa inteligência cognitiva. Outro dia eu estava conversando, né, com os meninos lá em São Paulo, e eu assisti uma palestra há um tempo atrás, em que a psicóloga falou que uma das características dos profissionais de sucesso é a plasticidade cognitiva. É a capacidade de falar assim, opa, conhecimento, você foi muito bom para mim até agora, mas você não vale mais. Pega aquele conhecimento, guarda e abre espaço para um novo conhecimento. E isso não é fácil, né? A gente abrir mão do que a gente já sabe, do que dá certo, para adquirir uma coisa nova. O novo é sempre um desconhecido, né? É sempre a gente se lançar num mar aí de possibilidades que a gente não domina, que a gente não conhece. Então, a inteligência emocional é a mesma coisa, né? Você, às vezes, um profissional ótimo na sua área e você vai para uma liderança. Quantas emoções o líder tem?
né? Que às vezes você, enquanto um profissional sênior, pleno, não tem. Então, assim, a inteligência é um processo, meninos, é uma construção. Antes da gente passar para a segunda etapa aí do nosso papo, eu queria saber se alguém tem alguma coisa para falar. Se queria contribuir, se tem alguma pergunta. Eu quero contribuir, Pri. Claro. Eu acho muito importante, né, a ideia de falar sobre inteligência emocional, porque quando a gente fala de emoção, a gente fala do que vem, né, do coração, do ímpeto. E é muito difícil controlar o emocional, né? Sim. Ele, muitas vezes, ele está misturado com os nossos valores, com crenças, e acaba conflitando com os do outro. E não Sim. significa que o nosso ou do outro está errado, mas quando você falou ali mais atrás sobre a empatia, eu acho que fica claro que a gente deve pesar, né? A gente deve sempre colocar na balança até onde é nosso e a partir da onde é do outro, né? Então, acho que essa construção, ela nos ajuda muito a ter a percepção de até onde a responsabilidade é minha e até onde e a partir de onde a responsabilidade é sua. Então, eu acho muito legal esse tipo de meetup, esse tipo de assunto dentro da corporação. E parabéns, né? Achei que está sendo muito, muito importante estar aqui hoje. Isso aí, né, Norma? Isso é muito importante. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente tende a olhar só para dentro da gente. Isso não é o suficiente, né? A inteligência, ela é uma resposta para fora. Então, assim, o que eu falo, posso chegar assim, o que funcionou para Norminha não funciona para Nath. E tá tudo bem. E eu, enquanto, né, uma pessoa que busca inteligência emocional, eu vou ter que saber a minha fórmula com a Norma e com a Natália, né? Isso é um desafio. Mas isso nos fortalece, né? Você vai criando estratégias, você vai se conhecendo, se percebendo e se permitindo, né, gente? É muito ruim quando a gente está em lugares em que a gente tem que se conformar em agir como máquinas. Isso é muito ruim. Isso tira de você, né, toda a emoção do seu trabalho, todo o propósito, que agora a gente vai entrar, né, um pouquinho mais numa fala desse tipo. E obrigada pela sua contribuição, viu? Eu que agradeço. Alguém quer falar mais alguma coisa? Contribuir um pouquinho? Podemos tocar? Então, vamos. E aí, né, eu trouxe pra gente, além da gente saber que a inteligência emocional é você, né, perceber as suas emoções, e é isso que a Norma falou mesmo, a emoção, ela vem, é aquele negócio que chega, tá? Ela você não consegue controlar, ela vai vir. Agora, o que você faz com ela é que é a inteligência, tá? Então, você tem que entender por que eu sinto tanta raiva disso. Por que eu sinto tanta felicidade com isso? Por que eu sinto tanta esperança? Por que eu sinto tanta repulsa? Né? Quais são as emoções que eu sinto? Então, você percebe, você entende, você raciocina e você gerencia. Tá, tudo bem. Isso está aqui dentro de mim. O que eu vou fazer com esse negócio? Tá? Então, eu trouxe aí 2 temas que cada vez mais a gente tem que entender, né, que a nossa carreira, o nosso sucesso, o nosso insucesso, não é que só depende da gente, né? Infelizmente, muitas coisas, né, não dependem da gente, não. Mas a maioria, sim. E a gente não pode abrir mão do protagonismo da nossa vida e da nossa carreira, né? Então, assim, eu tenho que ser responsável por minhas emoções. Eu tô nesse trabalho aqui, mas eu só passo raiva. E o que você fez para mudar? O que você fez para compreender? O que você fez para tirar essas emoções ruins que você sente todo dia, toda hora? Será que isso é normal? Será que isso precisa acontecer? Então, sejam responsáveis por suas emoções. Saibam entender, né, no contexto como um todo, o porquê que você sente isso.
né? Se forem coisas boas, ótimo, você está sendo abastecido de emoções positivas, mas se não for, por que que isso acontece? O que que eu preciso melhorar? Em que eu preciso mudar? Né? Uma análise mais ampla do porquê que essas emoções estão acontecendo comigo, se elas forem repetidamente, né, corriqueiras ali. Então, seja responsável por suas emoções, tenta entender, né? Porque muitas vezes a gente entra num negócio de ser vítima, de ser levado, né? E isso é uma maneira muito triste de viver. Então, seja protagonista, seja responsável por suas emoções. Expresse de maneira eficaz as suas emoções. A gente vê, eu já conheci várias pessoas que só reclamam. E a reclamação traz o quê? Né? Você fica vulnerável frente aos outros, porque não estou falando que a vulnerabilidade é ruim, a gente vai ver depois, né, no autoconhecimento, que ela é muito importante, mas você fica ali só reclamando. Então, você é uma pessoa que a gente não pode contar, ela não traz nada de positivo para o grupo, e demonstra, assim, certo tipo de falta de inteligência. Observe o que você quer e o que você faz, né? Isso aí é um pouco do propósito. Por que eu estou passando por isso? Eu tinha uma professora na faculdade que ela falava assim, quando você sabe o porquê, você suporta mais. Então, quando a gente fala dos 2 primeiros tópicos, parece assim, Pri, então, se eu estiver passando muita raiva, se eu estiver passando muito medo, muito estresse, eu tenho que sair desse lugar? Não. Às vezes isso é o necessário para o seu amadurecimento. Então, quando você entende o porquê, você suporta mais o processo. Então, muitas vezes, o crescimento da gente vai depender de algum desconforto, de alguma emoção desconfortável. Mas você tem que ver, essa emoção desconfortável, ela está me tirando de um lugar e me levando para outro lugar melhor? Ou ela só está me incapacitando? Certo? E por último, confie e seja generoso com você mesmo. Muitas vezes a gente é tão compreensivo com o outro, né? A gente escuta a emoção do outro, escuta o sentimento do outro, dá palpite na vida do outro. E quando é com a gente não confia no nosso processo de maturação. A gente não é generoso com os nossos sentimentos. Será que esse sentimento que eu tô há tanto tempo ruim, eu preciso pedir ajuda? Né? Quanta dificuldade que a gente tem de pedir ajuda quando é para lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Então, assim, né? As dicas que eu dou para vocês são essas. Sejam responsáveis pelas emoções de vocês, expressem de maneira eficaz as suas emoções, né? Quando você precisar falar que tá feliz, que tá bem, fale. Muitas vezes a gente perde, né, oportunidades de elogiar os nossos colegas, de enaltecer o trabalho do outro, de falar como que foi bom trabalhar com você. Muitas vezes a gente esquece de agradecer um puxão de orelha que a gente leva, né? Então, assim, expressem as opiniões de vocês e os sentimentos. Observe o que você quer e o que você faz para você conseguir isso, certo? Toda vez que eu vou falar, né, de planejamento estratégico, assim, eu sempre falo, a gente tem que ter os planos da vida e a gente tem que ter as estratégias. A gente tem que saber aonde que a gente quer chegar e como chegar. Não adianta nada você só saber para onde você quer ir e não dar os primeiros passos, e não traçar suas metas, e não pensar no como. Como eu vou conseguir isso, né? E aí a gente só fica com aquela emoção de tristeza, de arrependimento, né? De pena de si mesmo, muitas vezes, né? E por último, confie e seja generoso com você mesmo. Então, assim, vamos ser mais generosos com a gente, vamos escutar mais as nossas necessidades, os nossos sentimentos, enfim, tá? Pode passar, Nath. E aí, né, já caminhando aí pro final mesmo do nosso bate-papo de hoje, assuma o desafio de ser a sua melhor versão. Eu acho que cada vez mais, né, a gente tem entendido isso, que a gente não precisa ser melhor que o outro, a gente não precisa ocupar o lugar do outro, a gente tem que ocupar o nosso lugar, né? E para isso a gente tem que trabalhar duro, todos os dias, de ser uma versão da Pri melhor do que eu era ontem.
e amanhã saber que eu posso ser melhor ainda do que eu sou hoje. Então, eu trouxe uma metáfora aí, né, de um teatro. O palco é a sua personalidade, é o que você é. Então, a gente vê ali no palco estrelas, tem mais o que ali? Enfeite, uma cortina vermelha. Então, assim, a sua personalidade são as suas características, é o seu jeito. E a gente tem que se perguntar, gente, o meu jeito me favorece? O meu jeito favorece as minhas relações com o outro? O que eu tenho de enfeite? O que eu tenho de enfeite para Domus Haiti? O que eu tenho de enfeite para minha família? O que eu tenho de enfeite para minha sociedade? Né? Quais são as características fortes que os outros olham para mim e veem? Então, você é um palco, né? E os personagens são as emoções e os sentimentos. Eles vão estar ali. Tem hora que vai estar cheio de personagem lindo, uma hora vai aparecer um personagem mais feio, mas ele tem o papel dele na história. Às vezes ele está ali para movimentar aquele palco. Muitas vezes ele vai ficar ali por 1 hora, às vezes ele vai ficar por mais tempo. E eu tenho que analisar quem é esse personagem. Eu preciso tirar ele da minha história? Ou ele pode ficar aqui? Qual é a emoção? Qual é o sentimento? Né? O sentimento é a emoção prolongada. É a emoção que já foi processada e você está sentindo aquilo. Passou a fazer parte ali do seu dia a dia. Então, e aí a gente sempre tem a plateia, né, meninos? Também, nesse contexto aí do teatro. Às vezes eles vão assistir o mesmo filme e tem gente que vai gostar do que viu, tem gente que não vai gostar do que viu. E aí? Né? Como que os nossos personagens vão agradar todo mundo? Usando as máscaras que a gente falou lá no comecinho do nosso bate-papo, certo? Então, assumam o desafio de ser a sua melhor versão. Pensem, né, que todo dia que você acorda, todo dia que você começa um projeto novo do seu trabalho, todo dia que você começa uma interação com uma pessoa, é um grande teatro aquilo que está acontecendo ali, né? Onde você vai mostrar aquele palco super bem arrumado, que é você, as suas características, as suas potencialidades, as suas coisas positivas. Vai ter, às vezes, ali, né, um enfeitinho meio feinho, meio pendurado, meio caindo nos pedaços, mas não tem problema, né? O palco não precisa de ser maravilhoso, não. No caindo na nossa cabeça já tá ok. E se estiver caindo, não tenham medo de pedir ajuda, certo? E as emoções, os sentimentos, eles vão transitar, e é isso que é o bacana da vida, isso que é o, né, o bonito do ser humano, a sua diversidade, as suas emoções, né? A gente poder vivenciar coisas novas, a gente poder aprender. Isso é muito rico. Pode passar, Nath. E aí, a gente sabendo equilibrar, né, essas emoções, esses sentimentos, a gente fortalecendo a nossa personalidade, a gente vai poder obter muitas coisas positivas, né? A partir do momento em que você usa adequadamente as suas emoções e o seu sentimento, você consegue demonstrar todo o seu potencial e os seus valores. Voltando lá no exemplo do teatro, um teatro por si só é uma coisa linda. Então, cada um de nós por si só somos uma coisa linda. Mas quando você tem personagens interpretando, dançando, cantando de uma forma harmônica, aí sim o show tá completo, né, gente? Então, assim, sejam o palco e sejam os personagens positivos. E aí a gente obtém o sucesso profissional, né? Que a empresa, os gestores da gente veem a nossa potencialidade, veem os nossos valores, veem as nossas entregas. A gente tem relações pessoais saudáveis, né? Porque afinal de contas a gente fica conectado no trabalho a maior parte da nossa vida, né? A maior parte do nosso dia é aqui. Então a gente tem que ter relações saudáveis também. A gente permite o autoconhecimento. A gente que trabalha com processo seletivo, né? Norma tá aí, não me deixa mentir. A maioria dos candidatos trava quando você pergunta características dele mesmo. É ou não é, Norma? Acontece ou não acontece? Com certeza. E na parte de TI, na parte mais introvertida, eles travam muito, mas também em outras áreas, né, profissionais que lidam com pessoas também acabam travando, porque tem que olhar para dentro e falar de si. Exato. Nada é mais próprio nosso do que nós mesmos.
Então, se a gente não conhece os nossos valores, os nossos limites, a nossa personalidade, né? Igual eu brinquei aqui, os tipos, Thaís logo já botou, eu sou assim. Então, ela já sabe no que ela é boa e no que ela precisa melhorar. Então, a gente tem que ter o autoconhecimento para a gente ter a automotivação, né? A motivação, muitas vezes as pessoas falam assim, ela é exclusivamente de dentro. Não é, né? A motivação é a combinação de fatores internos e externos. Imagina, se eu tô aqui, a Norma pediu para participar, eu falei assim, Norma, obrigada, mas nada a ver com o que você falou. Aí a segunda vez a Norma fala de novo, tá bom, Norma, deixa eu terminar aqui. Vocês acham que a Norma vai pedir uma terceira vez para participar? Não. Mas a motivação, a vontade, ela começa de dentro. Ela encontra entraves fora? Encontra. Mas ela é interna. Então, se você não sabe os seus limites, você não sabe as suas potencialidades, se você não se conhece, como que você vai se motivar? Vai se motivar com o quê? Se nem você sabe o que você quer, né, da sua vida. Pode passar, Nath, para a gente ir para o encerramento, né? E uma última dica, né? Partindo um pouquinho aí mais para a saúde mental, né? Porque a inteligência emocional é um dos pilares da saúde mental que a gente poderia ficar aqui falando o dia inteiro. Você é o seu principal lar. Cuide dele, né? A gente quer entrar dentro de uma casa linda, decorada. A gente quer entrar dentro de um carro poderoso. A gente quer entrar num hotel de luxo, num restaurante maravilhoso. A gente quer circular por lugares lindos. E o lugar onde você fica a sua vida inteira, do momento que você nasce até o momento que você se vai, é você. É o seu coração, é a sua mente, é o seu sentimento, é a sua saúde. Você está dentro de você o tempo todo. Você não foge de você, né? Como diz, tem um meme e fala, né? Eu tentei fugir, mas eu estava lá. Então, onde você for, você vai estar. Então, cuidem de vocês, das suas emoções, da sua saúde, né? Das suas coisas mentais, das suas coisas fisiológicas, da sua carreira, da sua satisfação. Porque a gente tem uma rede de apoio, ainda bem, né? Que a gente tem colegas maravilhosos, gestores maravilhosos, família. Mas, no fim das contas, quem cuida da sua principal casa, da sua principal moradia, é você mesmo. Certo? Pode passar, Nath. E aí, né, eu me despeço de vocês. Eu sou Priscila Guille, né? E estou coordenadora de pessoas e cultura aqui na Domus. Né? Eu usei aí esse estou, que é um termo que eu aprendi há algum tempo atrás, né? Porque a gente está na vida, né? A gente não é. É muito difícil a gente se cravar. Então, assim, eu estou coordenadora, então eu espero ser amanhã uma coordenadora melhor do que eu fui hoje. No ano que vem, mais ainda, né? Então, eu estou de passagem aí por essa coordenação e esperando entregar o melhor para vocês, né? Como profissional da área de psicologia, como profissional da área de pessoas, eu espero que vocês sempre contem comigo para qualquer coisa, né? Profissional ou pessoal que vocês precisarem. Ok? Ok. Bru, encerrei a fala. Vamos abrir para o pessoal se eles tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma consideração? Vamos sim, Pri. Pessoal, caso alguém queira aí perguntar alguma coisa para a Pri, apresentar uma opinião, alguma coisa, quiser colaborar aí, a gente ainda tem 10 minutinhos para fazer isso. Então, fiquem à vontade. Eu queria falar, Elaine aqui, estou logada com a Nath, mas eu acho que é muito legal trazer esse tema, porque eu acho que faz a gente refletir muito, né, no autoconhecimento, refletir nas suas ações, nossas atitudes passadas e como a gente vai agir no futuro, né? Enquanto você falava, eu estava aqui pensando, né, nossa, eu também, né, aconteceu uma situação que ali no momento eu me desesperei um pouco, né, eu só reagi à situação de uma forma meio errada. Então, eu já comecei a pensar sobre isso, pensando já no futuro, né? Nossa, se acontecer novamente alguma situação parecida, né? Que eu me sinta, assim, em conflito comigo mesma, né? Eu preciso ter calma e pensar melhor realmente, né? Em não reagir
de qualquer forma. Analisar as emoções que eu estou sentindo e aí tomar uma atitude, né, mais assim, mais crítica, né, mais analítica, analisando toda a situação num conjunto. Então, é bem bacana. Legal. E muitas vezes, né, Laine, assim, é do ser humano você viver uma emoção que você já conhece, mas numa intensidade maior. Então, às vezes, a gente descompensa total. Né? Eu lembro que uma vez a minha mãe chegou para mim, mas você é psicóloga? Eu falei, oi! Tipo, como se eu não pudesse sentir, não pudesse me desestruturar por isso, né? Então, assim, muitas vezes vão ter momentos em que a gente vai perder um pouquinho o controle, que você vai se desestruturar, porque aquela emoção foi muito avassaladora. Mas a gente tem que aprender a lidar com ela, né? No momento para frente e não ficar se torturando. Ah, porque chorou, porque de repente teve, né, uma reação um pouco mais enérgica. Isso acontece, né? O problema é quando o tempo todo você é descompensado a ponto das pessoas não conseguirem nem saber se querem ter contato com você. E isso é muito diferente. A Thaís até colocou aqui no chat quando roubaram o notebook, e eu realmente fiquei pé da vida, porque eu lidei na situação como se fosse algo meu, né? Porque é algo da empresa, mas assim, estava sobre nossa responsabilidade. E eu enfrentei o policial, eu enfrentei quem tive que enfrentar aqui para conseguir né, saber onde que estava, o que tinha acontecido, e a gente conseguiu de volta. E realmente foi algo assim, eu agi pela emoção sem pensar, mas eu tomei a situação como se fosse minha realmente, né? Então, há momentos e momentos. Sim. E tudo é aprendizado, né, Laine? Não vale a pena ficar se martirizando, sei lá. Pô, aprendeu, né? Bola para frente. Vamos usar esse aprendizado aí para outras coisas. Quem mais quer falar alguma coisa? Completar, perguntar? Pri, eu gostaria aí de fazer também um parênteses, né, nessa questão das emoções, e eu tenho visto bastante conteúdo sobre isso, mas no sentido de que a gente não sabe nomear as nossas emoções, né? Nós não somos estimulados a nomear. E às vezes a gente fica nesse descompasso aí emocional, né? Tipo, as coisas tiram a gente do eixo e às vezes a gente não sabe. Quando a gente sabe nomear o que a gente está sentindo, é mais fácil da gente também reverter isso e falar, tá, não, eu tô com raiva porque por conta disso, 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 né? Então, acho que é um exercício aí também que a gente pode colocar em prática, nomear as nossas emoções, né? Entender de onde vem esse estímulo, né? Que a gente sente em diversas situações boas e ruins. Sim. Né, Bru, a gente é muito difícil de se autoconhecer, né? Quando a gente é pequeno, não pode ficar bravo, não pode isso. Aí depois na escola também não pode, no trabalho não pode, né? E ninguém te ensina a identificar o que você está sentindo. Então, isso são coisas culturais, né? Assim, em outras culturas é pior ainda. Né? Aquele negócio do menino não chora, né? E tal, assim, essas coisas a gente cresce se conhecendo pouco, né? E às vezes a gente acha que sentir, pedir ajuda é fraqueza, né? Mas se autoconhecer nunca é fraco. Se autoconhecer é zelar pelo que você tem de mais importante, como eu falei, né? Que é a sua casa, que é você, que é os seus pensamentos, que são as suas emoções, né? Que é a sua saúde integral, de cabeça, né? E de mente e de corpo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Completar, perguntar? Bom, da minha parte só, dar os parabéns, Priscila. Obrigada. Muito boa apresentação. Obrigada. É isso aí, Pri. Acho que tema importantíssimo que a gente acaba, né, na correria do dia a dia não dando atenção, e corpo e mente alinhado é crucial para não só para a nossa produtividade, não só pensando em trabalho, mas para o bem-estar consigo mesmo, né, para você se sentir pleno, realizado, né, como você disse no final, a gente
quer morar em casas belíssimas, entrar em carros luxuosos, em restaurantes de primeira classe e viajar o mundo, mas mal conhece a morada que a gente habita 100% do tempo, né? Então, essa jornada de autoconhecimento, de aceitação, de centralidade, de equilíbrio, ela faz total sentido aí para uma vida plena, para uma vida mentalmente saudável, para uma vida fisicamente saudável, para uma jornada de trabalho saudável, para relacionamentos saudáveis com a sua família, com o seu parceiro ou parceira, enfim, para uma vida plena. Legal. Muito obrigada, viu, Pri, pelo conteúdo. Eu que agradeço. Mais alguma fala, meninos, ou podemos encerrar? Eu vou aqui, vai, Pri, só para parabenizar também, né? Na apresentação, né, você chegou a falar sobre as mudanças que nós tivemos, né, sobre que tivemos em relação aos nossos comportamentos, sobre as relações, sobre o cenário pandêmico, né? Toda essa mudança que aconteceu. Então, com certeza, isso afeta muito o nosso emocional, né? Nesse sentido. E quando há mudanças, de fato, né? Precisamos nos adaptar. Então, isso sai daquela... abala emocionalmente e a gente precisa se adaptar a um novo cenário, né? Então, esses dias atrás eu fui até para um evento, né, que o assunto era exatamente esse, né, de inteligência emocional, adaptabilidade, e lá falava, né, que sem inteligência emocional uma pessoa pode ser a melhor técnica, mais ferrada tecnicamente, pode ter um treinamento que for, uma mente analítica, inteligente pra caramba, mas mesmo assim ainda não será um bom líder, né? Porque não se conhece, né? Não tem um autocontrole, um autoconhecimento. Então, e lá estava dizendo exatamente o que você disse aí na apresentação, né? Que é cada vez o número de especialista que defende que não é só inteligência, né? Não, falam até, tem uma formulazinha, né, por trás disso, que é o QI mais o EQ igual ao QA, né? Uhum. Eu não sei se todos vocês sabem até dessa fórmula, né? Que deixou de ser medida, né? Não é só mais o QI que é a medida mais importante, né? Para você avaliar suas capacidades, né? Então, é isso aí. Então, cabe, por fim, né? Cabe a nós a questão de adaptação, de entendermos, né, de ter um autoconhecimento, sermos resilientes para seguir em frente, né, ter uma boa carreira, né, e com certeza essas pessoas, né, até como perfis de liderança sairão na frente aí ao longo da carreira, né. Quando a gente fala de adaptabilidade, além do mais, é um dos pilares que a gente segue, né? Como a gente fala, né? Que somos uma empresa ágil, né? Um dos pilares acaba sendo flexibilidade, adaptabilidade. Então, isso é bem legal. Não querendo estender, mas já estou estendendo aqui, né? O meetup foi muito bom, Pri, parabéns. E o time é muito importante, né? Até por conta do Setembro Amarelo e muito legal, parabéns. É isso aí, não vou estender muito não. Legal, isso aí, Evandro, né? Assim, eu tenho certeza que quando a gente vai ser promovido e tal, de tudo que eu já participei, né, nesses meus muitos anos aí de recursos humanos, isso é levado em conta, né? Porque o líder é aquele que inspira. Como que a gente vai se inspirar numa pessoa descompensada? Né? Então, assim, além dos conhecimentos técnicos, o cara sabe muito, mas, cara, não sabe falar, não sabe atrair a galera, não sabe, né, motivar o pessoal. Não é motivado, não tem empatia, né? Não tem habilidades sociais, não tem um autocontrole, né, das suas ações. Então, realmente, é muito importante isso. Tá ali lado a lado, né, com conhecimento técnico. A gente tem que prestar atenção nisso. Exatamente. Bacana. Alguém mais? Eu acabei saindo, eu tive que sair rapidamente aqui, tá, Pri? Mas eu acompanhei até a parte onde você
falou de inteligência emocional, né? O que não é inteligência emocional. E eu acho que isso é muito importante, né? O Evandro falou do momento, a gente está no Setembro Amarelo, eu acho que vale a reflexão, né? Às vezes a gente se pega em situações que a gente acha que a gente está no controle, mas não está, né? Então, quando a gente engole, né, não fala e não se comunica, não expressa sentimento, acha que ser frio, né, por a gente estar numa área de exatas e empresa de desenvolvimento de software, né, por não demonstrar sentimento, a gente está no equilíbrio, às vezes a gente pode estar, na verdade, sendo uma panela de pressão, né? Então, eu acho que é isso aí, né? Eu gostei muito, tá? Eu, infelizmente, não consegui pegar o final, mas fiz questão de voltar para dizer que foi muito legal, tá, Pri? Depois, esse material vai ser compartilhado? Vai sim, né, Bru? Tá. A palestra como um todo, eu acredito. Tá, legal. Gostei Vai dos estar no site conceitos, das Comunica. referências. Legal, isso aí. E vamos trabalhando, né, gente? Assim, Isso aí. a vida, ela tem suas belezas, né? E os desafios. Eu sou avessa, as pessoas falam assim: só aprende no sofrimento. Gente, eu quero aprender na alegria também, na coisa boa, pelo amor de Deus. Não põe só sofrimento, não. Mas a vida requer da gente coragem, né? E assim, muitas vezes, coragem de pedir ajuda, coragem de falar que não está dando conta, né? E eu acho que esse momento nosso aí do Setembro Amarelo é muito disso, né? Assim, né? Não é de falar, gente, não seja fraco, é de falar, se você precisa ser forte, divide, né? Porque às vezes o problema de um é problema do outro. Eu gosto muito assim de rodas de conversa, onde a gente vê, meu Deus, eu não sou a única que estou passando por isso, né? E você aprende muito com o outro. Então, assim, que a gente seja, mesmo aí na nossa distância, né, assim, física, que a gente seja um grupo unido. E isso eu espero muito aqui do nosso trabalho. Falo muito isso com as nossas meninas, né? Da gente fazer aí a diferença enquanto equipe de pessoas. Bacana, Bru. Acho que a gente pode encerrar. Maravilha, então, Pri. Obrigada aí mais uma vez Eu que pelo seu agradeço. tempo, pela apresentação. É sempre importante a gente trazer esses assuntos, né, no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida. A gente fica mais tempo no trabalho, às vezes, do que na nossa vida pessoal, né? Então, é um ambiente, é muito bom que a Domus propicie esse tipo de conversa aqui pra gente. É muito importante. Então, obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que participou. A gente vai disponibilizar aí a gravação do Meetup lá no nosso site do Comunica. E quem não conseguiu assistir, caso compartilhem aí nos times de vocês, quem está assistindo, que é bem importante aí que esse assunto chegue aí ao maior número de domers. E é Obrigada, isso. Obrigada, gente. Pri. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Obrigada. Acho que a Valeu, Thaís gente. foto. Vamos tirar aí. Gente, Nath, eu não quem que consigo abrir a câmera. Elaine, Desculpa. se você puder parar de compartilhar para a gente conseguir ver aqui mais carinhas. E aí o pessoal abre a câmera. Abre a câmera. Olha o Renan no carro. Ai, que O Danilo, que não penteou o Cuidado cabelo. aí, Renatão. Deixa eu ver. Tá no trânsito lá. O Isso Alessandro aí, ó. também Vendedor penteou o cabelo. tem que estar na rua. É isso aí. Tá no E mudo, ainda né, chefe? falando no mudo, né? Que é só É, ele tá falando no ouvindo, mudo. né? Olha lá. Cara, Ele tá xingando, é pra ninguém ouvir. É comigo? É comigo? e ele continua falando. É. Ele trocou de carro e ainda não sabe mexer, né? Ele me manda mensagem de manhã. Thaís, eu fui entrar no carro hoje e abriu todos os vidros. Vamos lá, pessoal. Abre a câmera aí. Vamos fazer uma fotinha. Marquinhos. Elaine, você Conhece pode... esse caminho aí, hein? Tá indo pra praia, pô? Ele tá indo pra Uberlândia. Ah, é pra Uberlândia? Achei que esse caminho, eu tô vendo no vidro aí, parece o caminho da praia, mas tá tudo certo.
Que olhar bom, hein, Bicalho? Você quer tirar foto? Eu tiro aqui, Elaine. Então, ó, vamos lá, hein? No 3, todo mundo sorrindo, olhando para a câmera. 1, 2, 3. Aê! Coisa linda, Berli, olha que sorriso lindo. Vamos ver, Mari. Era só pra dar risada, Berli, não precisava ficar vermelho. Essa cara me prejudica demais, cara. Beleza, cara. gente, valeu. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, gente. Caralho, consegue ficar um segundo aí? Tchau, tchau. Tchau, pessoal.